Hoje nós vamos abrir no capítulo 1 do livro de João, Yohanan, onde é dito sobre a luz do Messias. E o foco dessa mensagem é que eu vou aumentar hoje o tom com vocês, certo? Eu tenho que fazer isso, porque o assunto diz respeito ao tempo atual, moderno. E provavelmente você vai levar meses para cair a ficha do que eu vou falar aqui, tá bom? Mas é preciso, certo? Então, o que diz no capítulo 1, versículo 1, João em diante? Em princípio era a palavra, e esta palavra estava com Elohim, com Deus. E Elohim era aquela palavra. Esta palavra estava no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo estaria uma coisa que existe, ou existiria. Nele a vida estava, e a vida era a luz dos filhos dos homens. E esta luz nas trevas resplandece, e as trevas não podem superá-la. Houve um homem que foi enviado por Elohim, por Deus, cujo nome era Yohanan, João. Este veio como testemunha para que testemunhasse sobre a luz, a fim de que todos crescem por meio de sua mão. Ele não era a luz, mas testemunharia sobre a luz, porque ele, que é a palavra, é a luz da verdade, que ilumina todo aquele que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo existiu por sua mão, e o mundo não o conheceu. Para o que é seu ele veio, e o que é seu não o recebeu. Então você vê rapidamente que é descrito sobre o Messias, a luz que resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Mas você vê que alguém veio anunciando, era João, alguém veio anunciando isso, lá no Oriente, na terra de Israel. E eu quero hoje, de uma vez por todas, sanar a dúvida de muitas pessoas sobre o que está acontecendo atualmente nos poderes mais altos dessa terra. Então preste muita atenção no que o Espírito do Senhor diz. Abra os seus ouvidos. Em 2016, 2017, nesse tempo, quando o Senhor ele veio a mim, tá? Porque o meu chamado, a minha vida não foi por imposição de mãos humanas, né? Coisas muito pesadas aconteceram ali, principalmente naquele tempo da manifestação do poder de Deus. E depois daquele encontro, daqueles momentos com o Senhor havia me colocado um sinal, algo que está sobre mim sempre. O Senhor me acompanha até hoje. Mas não é o foco. O fato é o quê? É a unção, a autoridade que eu quero falar. Porque muitos estão hoje deduzindo se o presidente da América, que foi eleito, muitos estão deduzindo que isso seria o quê? Uma autoridade de um cavaleiro do Apocalipse, como diz em Revelação. E o que eu vou falar aqui não vai deixar dúvida com você sobre o que está havendo. E naquela época, em 2016, 2017, num tempo nós estávamos numa casa de família, né? E os familiares estavam lá também. E houve uma pessoa, tá, da minha família, dos nossos familiares, que ela estava muito atribulada e passando por muitas situações ali, né? Estava assustada, muito perturbada. E eu estava passando justamente por aquele momento, naquele tempo, muito intenso. Eu estava muito sensível e sendo impactado ali pelo poder de Deus, diretamente, frequentemente, até os dias de hoje. E aconteceu que aquela pessoa sempre vinha a mim. Quando aquela pessoa, naquele estágio dela de vida, atribulada, perturbada, ela vinha até mim, eu sentia simplesmente, eu sabia que havia o que ali sobre ela, algo ruim, principado, como é dito na Bíblia, são principados. Você vê no livro de Daniel o quê? Sobre guerras, né?
que o arcanjo estava brigando com um anjo da Pérsia, por exemplo, né? Até então chegar a Daniel a mensagem. Então, veja só, aquela pessoa estava atribulada e eu simplesmente, naturalmente, eu sabia que sobre ela estava algo ruim. Eu sentia a presença, manualmente, tá? E não tem essa, sinceramente, de que uma autoridade espiritual, um pastor, às vezes você vê, hoje em dia, o que as pessoas dizem que está sentindo algo ruim andando na congregação, a maioria é teatro, tá? Infelizmente. Eu tenho que falar a verdade para você. Então não é para te entristecer, mas a maioria é teatro. E outros não é a natureza do que eu estou falando, tá? A intensidade e a forma natural com que Deus ele me fez sentir aquilo. E eu perguntei a Deus na época, tá? Por que tão naturalmente eu simplesmente vinha ali aquela pessoa perturbada e eu sentia ali a potestade sobre ela, né? E você só vai ver essas coisas acontecendo na verdade no tempo bíblico, no tempo dos filhos de Israel perseguindo Jesus. Esses casos, né? Você vê muitos casos de pessoas possessas, mas os casos das pessoas possessas naquela época de Jesus, você vai ver que elas estavam fazendo coisas terríveis fisicamente. Elas já mostravam por si que estavam possessas, né? Pela forma de tratamento. Então, pulando, eu mapeei aquele tipo de energia, mato, né? Certo? Eu tive uma visão antes dos votos presidenciais, né, confirmarem a vitória do presidente atual da América. O Senhor havia me colocado em uma visão, em uma sala onde eu vi muitos quadros. E quando o presidente ele passou ali, que ele entrou simplesmente numa sala ao lado, eu sinto uma presença muito ruim, terrível. Ali, quando eu olhei para aqueles quadros, aquele ambiente tudo ali, é um ambiente pesado, em termos de reino espiritual, opositor da força de Deus, do poder de Deus, o oposto. E há um tempo atrás, aqui mesmo, né, eu estava no tempo em oração com o Senhor e algo desceu muito rapidamente como um raio, né, no meu ambiente, como um raio, como uma figura. E essa energia, essa presença era maligna, era uma presença opositora ao Espírito de Deus. Então eu mapeei, eu sabia, né, por experiência própria. Por que eu sei? Principalmente porque no meados de 2017, 2018 eu jejuava muito mesmo, tá? Com base em estudos, né, até da saúde mesmo, se você faz da maneira certa é possível até anos, tempos de anos você fazer. E eu jejuava muito, orava muito, uma hora aqui, outra hora ali, 3 horas ao dia, 4 horas, e o poder de Deus, uma única vez aconteceu isso naquela época, algo muito intenso da parte de Deus desceu próximo de mim, e era uma presença boa, era uma presença de paz, mas era uma presença muito poderosa, tá? De luz, que no quarto, todo o quarto, todo o ambiente estava explosivo, tinha um poder explosivo de Deus, mas de luz. E voltando sobre esses assuntos, dessas energias negativas, dessa presença de potestades, lá de 2016, quando eu vi sobre uma pessoa da minha família, eu sentia naturalmente, e todas essas que vieram, e da visão, lá da sala presidencial daquele ambiente. Uma coisa que eu digo a você, em resumo, com relação a isso, é que fazem parte do mesmo lado, tá? Não tem dúvida. Todas essas energias opositoras ao Espírito do Senhor, ao poder de Deus, elas fazem parte do mesmo reino, do mesmo lado. Então, veja que eu estou decifrando aqui uma situação, coisas que ocorreram de 8 anos, com 8 anos no total até aqui. Então Deus ele não vai mostrando nada sem fundamento, mas na verdade para que aquela situação seja útil no futuro. E o Senhor me fez sentir mesmo aquela presença muito má, quando ele havia me colocado naquela sala lá, na América. E o presidente passou. Então não se engane, porque muitos dizem Senhor, mas existem falsas luzes no poder, certo?